foco desse relato são as relações dos sujeitos com as tecnologias digitais que nortearam a produção de materiais com atividades de educação musical para estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental no campus Humaitá 1. Dois princípios para a elaboração das atividades remotas foram a necessidade de buscar um lugar virtual e também simbólico para estabelecer vínculos e também a necessidade de investigar essas já conhecidas crianças, porém nesse novo espaço de encontro. Mark Pransky é o autor que criou esses termos. Os nativos digitais são aqueles que já nasceram em um mundo onde o uso da tecnologia é amplo, intenso e permeia o cotidiano das pessoas, construindo relações e identidades socioculturais. Os nativos digitais não nascem sabendo usar a tecnologia ou tendo os dispositivos, mas partilham com mais intimidade dessas novas práticas culturais. Os imigrantes digitais são aqueles que nasceram em uma determinada cultura, estão fazendo um movimento migratório para outra, mas guardam aspectos da sua cultura de origem. Uma provocação estimulante, mas também desafiadora, foi pensar que o acesso às redes e aos dispositivos pode não ser garantia de uma inclusão ou de uma exclusão digital social. Os imigrantes digitais, por exemplo, eles podem ter amplo acesso à rede, mais de um dispositivo e ainda assim não partilhar, não se interessar e mesmo ter algumas questões e conflitos em relação a essas novas formas de construção do conhecimento, das relações e das comunicações. Assim como o contrário. Em situação escolar, já presenciei conversas onde crianças que não tinham acesso à rede e a dispositivos participavam com certa fluência do assunto, dominavam linguagem e demonstravam saber nomes e funcionamentos de diversas redes sociais, jogos virtuais, utilizavam termos como curtir, compartilhar, viralizar, visualizar. No início do trabalho remoto, as propostas de atividades eram postadas no blog do campus, que organiza o espaço de forma padronizada, apresentando os conteúdos de cima para baixo, fundo branco, cor e tipo de fonte iguais. De forma geral, ele se aproxima do texto impresso, do suporte físico com o qual os imigrantes digitais estão mais familiarizados e, por vezes, demonstram preferência. As respostas às publicações eram enviadas por e-mail por algum responsável, recebidas por um mediador da equipe do campus e depois direcionadas aos professores responsáveis pela postagem. São muitas etapas que podem favorecer o distanciamento entre a proposta, a interação da criança e o retorno dos docentes. No início havia pouca participação de forma geral e, pensando especificamente com base na cultura digital, questionei se esse ambiente não seria pouco atrativo para as crianças, colaborando para essa pouca participação, apesar das propostas variadas, interessantes, das comunicações e trocas que ocorreram. Compreendi como necessária a minha atuação nesse momento, a busca por novas possibilidades, novos conhecimentos e capacitação, para ter mais autonomia na utilização de ferramentas que pudessem deixar as atividades remotas mais criativas e estimulantes para as crianças, dentro dessa perspectiva dos nativos digitais, trazendo mais conforto, prazer, alegria e, principalmente, desejo em estar vinculado à escola. Assim, conheci a plataforma Padlet, uma espécie de mural virtual que oferece amplas formas de construção e interação. O Padlet permite a liberdade para compor a identidade visual do espaço e busquei trabalhar com variação de cores, formas, distribuição dinâmica dos conteúdos no espaço, trazendo uma questão presente na cultura digital, que é a demanda por novidade associada à grande relação com a comunicação visual. Como a ferramenta era nova para crianças e familiares e ainda não tínhamos tido os desdobramentos dos auxílios digitais concedidos pela instituição, quantitativamente não houve grande participação, mas qualitativamente estimulou algumas crianças de forma especial. Em uma proposta acerca de playlists, além dos vídeos editados especialmente para o Padlet, criei uma imagem para uma atividade que elaborei chamada Desafio Musical, onde cada dia pediu uma lembrança ou a pesquisa de uma música relacionada. Um aluno do segundo ano fez uma listagem à mão de sua playlist. O comentário da mãe anuncia o que se desdobrou. Bastante estimulado pela proposta, ele criou um podcast apresentando o desafio inteiro, 30 músicas. Oi, gente, meu nome é Francisco, eu tenho 8 anos e eu tô na 203 e hoje eu vou ler a parte 2
do dever que o Colégio Pedro II mandou para mim. Uma música da minha cantora favorita. As coisas estão mais lindas, Cássia Eller. Não detesto nenhuma música, mas acho a música Me Espera da Sandy e do Thiago York bem chatinha. Minha música preferida, As Batidas do Meu Coração, junto com as batidas do coração da mamãe. Ter opções variadas de engajamento permite uma atuação dinâmica que imprime agilidade na comunicação, presença, pertencimento e identidade. Para proporcionar essa participação, uma premissa também conectada aos pressupostos da cultura digital foi compor o Padlet com conteúdos multimodais, vídeos, imagens, texto, áudio, jogos virtuais, como esses que criei em plataforma gratuita, utilizando imagens que elaborei especialmente para os objetivos dos jogos. Esse outro Padlet surgiu de uma aproximação com um projeto interdisciplinar desenvolvido com turmas de 2º e 3º ano relacionado à natureza, mais especificamente à observação de pássaros. Uma pergunta inicial pedia para que as crianças escrevessem nos comentários o que viam quando olhavam para o céu. A participação nesse Padlet foi grande. A possibilidade de fazer pequenos comentários, como em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, foi muito funcional para aumentar o engajamento das crianças. Provavelmente, os responsáveis não iriam enviar um e-mail para a escola escrito chuva, passarinhos, ou então gostei muito. Mas essa pequena participação inscreve essa criança, valida essa criança nesse mundo virtual, digital que estamos compartilhando. Seu comentário, ainda que pequeno, ele é importante, ele é visibilizado, pode ser lido pelos colegas e pelos professores, ela pode ler opiniões de outras crianças, professores da equipe de educação musical e de outras áreas podem interagir também, criando um sentimento de reconhecimento individual e de pertencimento a uma comunidade, ainda que em distanciamento social. Na atividade seguinte, coloquei um trecho de vídeo com um voo de urubus planando no céu, que inicialmente ficou com seu áudio original, paisagem sonora. Depois editei o mesmo vídeo 2 vezes, acrescentando 2 músicas de caráter expressivo bem diferente. A proposta era curtir ou não curtir, indicando qual música combinava mais com o vídeo. O Padlet foi inspirado em uma composição com turmas do 5º ano em 2019 a partir da obra de Jarbas Agnelli, Pássaros nos Fios. Há um vídeo apresentando a obra e as imagens representando a origem da música, uma foto de Pássaros nos Fios, publicada em um jornal e transformada em notação musical pelo artista. A partir disso, há o desdobramento de algumas atividades. Aproximação poética da partitura, o que você acha que a foto dos pássaros nos fios e uma partitura têm em comum? Vídeo com a lembrança da composição musical dos próprios alunos do campus de 2019, trazendo uma pergunta simples: quais instrumentos estão tocando? Para finalizar, uma imagem para que as crianças sonorizassem e criassem uma música e a proposta delas próprias fazerem um desenho pensando em musicá-lo posteriormente. E aqui algumas produções das crianças. Para finalizar, cabe dizer que o interesse pelo uso dos Padlets foi compartilhado por outras equipes do campus, ganhando espaço gradativamente e atualmente é a plataforma mais utilizada. A adesão aos Padlets foi bastante heterogênea, alguns com muitas participações e outros com pouquíssimas, o que cabe à investigação. O contato com os responsáveis foi fundamental nesse processo de elaboração das atividades, posto que nas reuniões online eles apresentavam as demandas familiares e das crianças, as dificuldades e as críticas, o que isso foi relevante para a produção desse material. E algumas propostas feitas nas atividades síncronas realizadas pela equipe de educação musical
tinham relação com os Padlets, o que foi considerado positivo. Esse trabalho tem outros aspectos pertinentes a conquistas e a muitos desafios, mas ele deixa um legado de experiências e também de material que poderá ser utilizado pela equipe de educação musical no futuro, tanto no cenário remoto quanto presencial, visto que as tecnologias digitais já estavam presentes em nossas vidas antes desse período de pandemia e estarão mais ainda após, o que nos fará pensar na nossa área bastante nas relações entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Obrigada pela atenção. E é isso, gente. E eu desejo que vocês também façam o dever e que vocês sejam felizes.